Seja muito bem-vindo. Olá, estudante. Seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Psicologia Geral. Estamos na quarta aula, ou seja, estamos aí na metade do nosso caminho. E o título da aula de hoje é um pouquinho mais longo do que a gente está acostumado. É Conceituação dos Conhecimentos em Psicologia, Origem e as suas áreas de atuação. Sou a professora Érica Gomes Duarte e vou acompanhar vocês na aula de hoje. Quando nós falamos conceituação dos conhecimentos em psicologia, na verdade, o que nós vamos abordar? Alguns conceitos principais, objeto de estudo, origem da psicologia, ok? Então, de certa forma, nós vamos revisar alguns conteúdos mais brevemente, mas para que a gente possa ampliar a nossa reflexão a respeito da psicologia, ok? Então, vamos começar, né, para abrir a nossa aula, vamos começar nos perguntando, né, se em algum momento, né, se é provável, assim, que em algum momento de sua vida você tenha feito alguma pergunta sobre si mesmo, né, em relação à sua natureza humana, sobre seus próprios comportamentos, suas emoções e também sobre outras questões. Pensou aí, estudante? Então, vamos lá. Essas perguntas, elas estão relacionadas com algumas questões de psicologia. Então, se nós formos analisar a etimologia da palavra, como já fizemos, né, nas primeiras aulas, mas vamos retomar aqui para que a gente possa pensar no objeto de estudo da psicologia. O termo psicologia deriva das raízes gregas de psique, que significa alma ou mente, e de logos, que significa pensamento, razão ou palavra. Então, a psicologia, ela é, podemos dizer assim, literalmente, o estudo da alma. Então, ela tem esse objetivo de diagnosticar, compreender, explicar e orientar a mudança de comportamentos humanos. Então, é por isso que, nesse primeiro momento, eu lancei essa reflexão para que você olhasse. Você, em alguma vida, se fez perguntas sobre si mesmo? Provavelmente. Então, quando nós observamos a realidade ao nosso redor, em muitas ocasiões nós vamos escutar pessoas expressarem opinião sobre o comportamento, né, de si próprio ou das outras pessoas, sobre a inteligência humana das pessoas, ou sobre aquilo que ela vive emocionalmente, como que ela lida com os problemas, questões de resiliência. Então, tudo isso envolve o quê? Os saberes da psicologia. A sabedoria popular é um fenômeno importante, interpreta, né, o universo humano e aborda sobre os conteúdos da subjetividade humana. Ou seja, mas nós aqui teremos o quê? Outros meios de entendimento e interpretação para explicar o fenômeno, né? Por exemplo, que são, assim, para explicar os fenômenos em geral, a psicologia, ela faz uso, né, de uma metodologia científica, ok? Ela tenta se basear suas explicações na observação da realidade, desenvolver bases teóricas e também se baseia em conhecimentos existentes. Então, ela se expressa com rigor, né, na linguagem científica. Ok? Então, vamos
no que diz respeito, então, podemos observar que tem uma cena, né, na psicologia, então, podemos afirmar, então, que ela se constitui uma ciência. E é por meio de suas diferentes áreas de atuação, né, e linhas de atuação, que a psicologia tem tentado obter a compreensão sobre, né, a respeito da complexidade humana. Não é tão simples, né, a realidade humana, ela é muito complexa. Existem, então, diferentes propostas e abordagens em relação a ela. Então, para esse fim, os psicólogos da investigação partem de características subjetivas sobre as emoções e pensamentos e perguntamos: o que é a psicologia? Então, já como a etimologia diz, mas indo mais a fundo na história da psicologia, então, no final de 1800 e início de 1900, a psicologia foi definida como o estudo científico da mente. Já por volta de 1920, os psicólogos se desencantaram com a ideia de estudar a mente. Houve aí, eles né, tiveram que lidar com os limites do estudo da mente. E até meados dos 1900, os psicólogos definiram seu campo de estudo como estudo do comportamento. Então, para que a gente possa refletir, e nós vamos, ao longo da aula de hoje, chegar em nossos dias, ok? Então, vamos definir a psicologia como estudo sistemático do comportamento e da experiência, ok? Mas, indo adiante, em nossa aula, então, na perspectiva comportamentalista, fundada nas vertentes teóricas de caráter positivista, neopositivista e materialista, entende-se então que, de fato, a psicologia é o estudo do comportamento humano. Mas como talvez esse seja alguns dos poucos casos em que a ciência não é definida, então, pela etimologia, né? Porque a questão do comportamento ela vai por uma vertente diferente. Então, se formos observar outras áreas do saber, a biologia, né, por exemplo, estuda a vida, a geologia estuda a terra e assim por diante. O objeto de estudo da psicologia, ele se define, então, por algumas áreas de investigação a respeito do ser humano. Então, a psicologia, né, tendo seu reconhecimento científico, ela se tornou, então, um ramo de investigação fundamentados tanto na biologia quanto na fisiologia. Quando nós retomamos, né, essa dimensão do comportamento, ele tem suas raízes, né? A psicologia, como nós aprofundamos em outras aulas, ela tem suas raízes em duas diferentes linhas do saber. Então, vamos abordar aqui tanto na biologia quanto na fisiologia. Então, a psicologia se tornou um ramo de investigação fundamentada nessas duas áreas. Ok? Então, no século XIX, o debate no que tange, né, a psicologia se dava exatamente conforme o esforço de transpor para o interior da psicologia nascente os métodos e bases epistemológicas oriundas das ciências naturais. Algo que é ainda uma constante nos estudos de psicologia, né? Em algumas vertentes da psicologia, pelo menos. Né? Então, nesse sentido, entram, né, os embasamentos nos estudos da neurociência, da biologia cerebral, né, da anatomia. Okay? Então, ela tem essa
base de fundamentação que esteve aí mais associada ao momento do quê? Da sua caracterização enquanto ciência na história. Mas a psicologia, ela tem raízes profundas também na filosofia, como nós abordamos em algumas das nossas aulas. Então, nesse sentido, a relação com a psicologia, da psicologia com a filosofia é muito importante, apresentando-se enquanto esforço de compreender as mais diversas dimensões da psique humana expressas na arte, na literatura e nas vivências existenciais dos seres humanos. Tá? Mas a psicologia se separa da filosofia quando busca ser, né? Então ela tem essas raízes na filosofia no seu momento pré-científico, né? Assim, digamos assim, pré-científico, ela sempre teve algumas perguntas, questões, as suas raízes, suas bases teóricas estão associadas à filosofia. Mas no momento em que a história acentua a caracterização de ciência, né, aproximando aí, né, da investigação das causas, né, das bases das comprovações. Então, nesse momento, há uma separação entre a psicologia e a filosofia. Okay? Então, é por isso que esse esforço de compreender as origens da psicologia, né? Então, ela teve aí uma raiz na filosofia, e no seu momento, enquanto ciência, ela se aproxima das bases, como a gente acabou de ver, aqui da biologia e da fisiologia, não filosofia. Vamos andar adiante com a nossa reflexão. Então, aqui nós entramos em uma parte importante da nossa aula de hoje, que é a passagem para a realidade contemporânea. Então, que na realidade contemporânea, se formos, né, observar, podemos dizer que as ciências psicológicas se apresentam por três vias diferentes. A via ativa, a afetiva e a intelectual. De fato, quando nós observamos, né, a realidade contemporânea, nós encontramos uma certa pluralidade em relação à psicologia. Isso se deve ao fato, então, de que ela apresenta o quê? Matrizes diferentes e caminhos diferentes, mas que tem aí o ponto em comum do estudo dos seres humanos. Se nós formos olhar aqui, né, então, no mundo contemporâneo existe essa pluralidade. Mas se nós retornamos às suas raízes filosóficas, né, podemos observar, então, por exemplo, que, nesse sentido, né, observando as raízes da história da psicologia, algumas abordagens filosóficas do pensamento, da consciência, do inconsciente, do comportamento humano, caracterizaram a psicologia, né, de forma que ela fosse o quê? Atrelada à filosofia. Então, nesse sentido, por exemplo, quando observamos, por exemplo, os conteúdos relacionados a Aristóteles, né, que viveu o quê? Lá em 384 a 322 a.C., a mente, a psique ou alma, era considerada como um estado de vida em potência, e a alma refere-se a um estado da realidade de um corpo vivo. Então, o filósofo determina que a alma é uma o quê? Enteléquia, né? Vamos observar se essa palavra utilizada nas raízes da filosofia relacionada à plenitude do corpo. Né? Então,
há muitas maneiras de ser, e a ação será a manifestação do movimento da alma, ou seja, movimento da alma em ação. Então, aqui, por que nós estamos repercorrendo essas raízes da psicologia? Para que a gente perceba, né, na realidade contemporânea, os caminhos das 3 vias que nós vamos aprofundar. Já enquanto observamos as suas raízes na fisiologia e na biologia, nós podemos observar que o comportamento, enquanto função da ação do sistema nervoso, né, que isso se torna evidente quando uma breve revisão da constituição da psicologia como ciência remonta aí às suas origens. Então, existe aí uma associação com o sistema nervoso do ser humano. Então, é importante considerar essas duas bases, seja da biologia e da filosofia, da fisiologia, quanto da filosofia, para que a gente possa compreender o caminho, né, da realidade contemporânea da psicologia, que ainda é caracterizada por uma pluralidade, mas que nessa pluralidade, caminho de vias diferentes, integra, né, essas duas matrizes, né, da fisiologia e da filosofia. Okay? Mas, professora, o que quer dizer via ativa, via afetiva e via intelectual? Então, vamos dizer aqui uma palavra sobre cada uma dessas vias, significado de cada uma delas. A via ativa, ela estuda as dimensões motoras, o instinto, o hábito, a vontade, a liberdade, a inclinação e o inconsciente. Ok? Então, nesse sentido, ela abarca aí, então, aquelas realidades evidentes, né? Lembra que nós estudamos o comportamento humano, tem bases aí na fisiologia, mas vai além disso. O estudo se transporta para questões, né, de abordagem, por exemplo, aí, como o hábito, a vontade. Então, não se detém apenas nas bases da fisiologia, ok? Requer uma teoria de observação, mas também de análise, né, do comportamento humano. Agora, quando lidamos com a via afetiva, lidamos com tudo aquilo que está relacionado ao prazer, dor, emoção, sentimento, paixão, amor, ódio. Então, na via afetiva, nós, até o próprio nome diz, lidamos aí com os afetos. Então, se observarmos bem, tanto a via ativa quanto a afetiva não se concentra numa dimensão puramente biológica, nem numa dimensão puramente filosófica. É o todo do ser humano que é analisado, mas por vias diversas, ok? E temos, por fim, a terceira via, que é a chamada via intelectual, que se refere à sensação, percepção, imaginação, memória, ideia e associação de ideias. Então, temos aí no nosso slide, por exemplo, a menina tentando escrever, compor uma música, ou escutando, compor um texto, né? Que requer imaginação, recurso da memória para recorrer aos seus conhecimentos precedentes, associação de ideias. Então, esses são 3 caminhos, né, que são individuados pelos pensadores, por exemplo, citado no texto que serviu como base teórica para a nossa aula de hoje, né, alguns pensadores para fazer essa proposta de síntese das 3 vias. Mas, de um modo geral, nós podemos falar de
grandes sínteses que acompanham os temas dos estudos contemporâneos. Então, vamos linkar aqui a atenção, a consciência, linguagem, pensamento, inteligência, julgamento, raciocínio, personalidade. Nessa abordagem sobre a psicologia, né, na contemporaneidade, conforme essas sínteses apresentadas, todas as funções mentais, ou seja, psicológicas, surgem de processos orgânicos, que interagem com o ambiente e que está voltado para uma formação gradativa, promovendo o desenvolvimento psicológico e fazendo parte da formação das sínteses dos processos mentais. Ok? Então, essas sínteses estão incorporadas na maneira como nós somos, como nos comportamos, juntamente com traços genéticos que compõem o quê? A nossa personalidade. Então, a psicologia se organiza de acordo com o discernimento das atribuições psicológicas básicas dessas 3 vias que nós aprofundamos até aqui. Ok? Só um momento, estudante, que eu vou retomar aqui a mudança de slide, só um instantinho. Então, nesse momento, nós vamos destacar que, aprofundando a respeito dessas 3 sínteses, é importante ressaltar que, dependendo do contexto e do aprendizado sobre o ser humano, sobre o homem e a mulher de hoje, a psicologia pode ter diferentes conceitos, dentre eles a ciência que estuda os seres humanos e seus processos psíquicos, mas também a ciência que, desde sua origem, está preocupada com o significado mais íntimo da experiência humana. Então, isso aqui, de certa forma, nesse slide nós elaboramos uma síntese a respeito daquilo que nós vimos até aqui nesse primeiro tópico, né? Então, a psicologia é o estudo que envolve a mente, comportamento humano, as interações, e a filosofia teve uma grande influência nas vertentes teóricas da psicologia, né? Por exemplo, no modo com que se fazem as perguntas, né, para esta área do conhecimento, e foi a partir dela que deu-se origem a algumas indagações, né, as primeiras indagações psicológicas. Mas também ela pode ter aí diferentes vertentes e também associações com as ciências naturais. Então, com isso, a gente conclui o primeiro grande tópico do nosso texto, que serviu como base teórica para a nossa aula de hoje, e vamos passar para o segundo tópico, que aborda sobre as diferentes áreas de atuação da psicologia, ok? Então, mas para falar dessas áreas diferentes da psicologia, nós vamos iniciar com aquilo, né, que caracteriza, né, que permite a atuação do psicólogo na nossa realidade brasileira. Então, a psicologia ganha reconhecimento como profissão em 27 de 8 de 1962, conforme Lei 4.119, que, além de regulamentar a profissão, também determina as normas para a atuação profissional da psicologia, assim como orienta em relação ao currículo mínimo para a formação nesta área. Então, temos aí a citação de Perrone, de 2021. Então, a promulgação da lei referente à prática psicológica considerada, né, no período em que foi promulgada, né, nessa abordagem, a psicologia incluía apenas o campo clínico, educacional e organizacional, já que naquelas décadas, essas áreas de atuação eram consideradas como mais promissoras para a profissão de um novo sentido científico no campo do comportamento e das organizações.
né? Então, isso estava no contexto de ditadura militar. A psicologia, né, nesse contexto de ditadura militar, ela perdeu uma certa notabilidade devido ao clima punitivo que prevalecia, né, em alguns espaços governamentais, né? Então, o reflexo dessa situação foi, de certa forma, bastante visível no campo da educação, já que a disciplina de psicologia fazia parte do ensino médio, mas foi excluída das disciplinas obrigatórias. Então, a partir daí, o reflexo é mais aí nas décadas de 60, né, início da década de 60, mesmo diante de restrições, a psicologia conseguiu ganhar visibilidade através de discursos voltados para a prática em relação às camadas sociais, especialmente aquelas com menor poder aquisitivo. Então, nasce o Conselho de Psicologia Federal no ano de 1971, né, sob o controle da Secretaria do Trabalho. Então, esse órgão oficializa o primeiro Código de Ética Profissional, que foi reformulado em 1979. E ainda teve atualizações em 2005 e constantemente precisa de atualização, porque a situação da realidade, as pesquisas, elas, né, e o ser humano, ele muda muito conforme, né? Quantos desenvolvimentos tecnológicos temos hoje, atendimentos online, então ainda, né, é necessário a cada, né, período, né, com o avançar das décadas, atualizar esse código de ética da profissão. Então, no Brasil, né, entre as famosas teorias da psicologia, a psicanálise surgiu em 1925, estamos falando aqui do contexto brasileiro, e foi praticada pelo recém-formado psiquiatra Duval Belegard Marcondes. Então, nós temos essa imagem aí que associa a psicanálise, né? Normalmente se usa o divã, aqui a psicóloga está usando o sofá, de forma que a pessoa vai abordando por meio da fala e dá acesso ao universo simbólico e ao inconsciente. Então, mas na trajetória da psicologia e sua elaboração como profissão no Brasil, foram surgindo novas possibilidades de atuação. Então, nessa etapa da nossa aula, nós vamos aqui colocar o foco da nossa atenção nestas áreas de atuação da psicologia, ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar o slide, colocar a primeira, que é a psicologia clínica. A psicologia clínica, ela é considerada uma das áreas mais antigas de atuação da psicologia. A sua atuação tem como objetivo a análise da mente do paciente, exteriorizada, então, por meio do quê? Da fala. A fala é caminho de elaboração do sujeito. Então, o psicólogo ele vai traçar o quê? Um diagnóstico, realizar a psicoterapia, tensionando, né, nos casos que são necessários, a reabilitação psicológica e a melhora da saúde mental do paciente. A área da psicologia clínica é a das mais conhecidas, né? Quando, né, o senso comum, quando pensa na psicologia, a primeira imagem que impacta é a da psicologia clínica. Mas vamos observar que existem diversas áreas de atuação. Psicologia clínica é muito importante, é uma base sólida, mas temos aqui outras linhas também de atuação. Podemos falar da psicologia comportamental. A psicologia comportamental, ela tem o objetivo de trabalhar e estudar a interação entre pensamento, emoção, estados fisiológicos e comportamentos, né?
tendo em vista que o comportamento é propício a se refletir se for o quê? Recompensado, reforço positivo, ou se for aversivo, o reforço negativo. Então, assim que o comportamento é emitido. Então, a psicologia comportamental, ela trabalha com essa linha dos reforços, né? E também tem outro embasamento teórico muito amplo, né? Que nós estamos fazendo uma síntese de cada área de atuação. Então, indo adiante, vamos abordar também sobre a psicologia cognitiva. Então, os principais objetos de estudo da área é a percepção, o pensamento, a memória, e que essa área tem o objetivo de explicar a forma que o ser humano percebe o mundo e como ele consegue utilizar do conhecimento para que se desenvolva conforme as funções cognitivas, tais como falar, raciocinar, resolver situações, problema, memorizar, dentre outros, né? Então, o profissional, ele precisa analisar e entender a forma como se dá a relação entre as pessoas, entre o que as pessoas conseguem sentir, pensar e comportar. Então, essa área de atuação, ela possibilita a mediação de importantes processos de desenvolvimento. Se vocês lembrarem bem, a psicologia do desenvolvimento foi o tema da nossa aula precedente, okay? Da nossa terceira aula. Podemos ainda mencionar sobre a psicologia social. Olha que interessante. Então, além de, né, até aqui, além de abordar o ser humano na sua individualidade, na sua subjetividade, a psicologia tem impacto na sociedade como um todo. Então, de modo especial, essa área de atuação, a psicologia social, ela está totalmente voltada para as ações comunitárias, o sentido do comportamento no âmbito dos grupos sociais, né? E ela é determinada a focar seus estudos para análise do comportamento de uma pessoa em suas relações sociais, questionando a ideia de ser humano, que o ser humano dá de ser um ser individual, e ela defende que nós só existimos a partir do outro e na medida em que fazemos parte de um grupo social. Então, é importante considerar a dimensão social do ser humano, para que ele seja compreendido, né? Seja na sua subjetividade individual, mas também naquilo que é caracterizado pela sua cultura, pelas condições em que vive enquanto, né, sociedade, ok? Então, essa é uma área importante e até mesmo mais e abrangente, né, da psicologia. Então, aqui nós vamos falar agora de algumas áreas de atuação também que são, de certa forma, talvez menos conhecidas, algumas novidades, okay? Como, por exemplo, a psicologia hospitalar, né? Aqui no nosso slide, nós temos a imagem das pessoas, né, do médico, né, do psicólogo, no caso, e do paciente, utilizando máscara, né? Recordando aí o momento da pandemia. E foi um momento, assim, em que a questão da saúde mental, devido ao isolamento, devido, né, ao risco de vida né, que se acentuou naquele momento para os seres humanos, em que a questão da saúde mental foi tema de muita análise de estudo. E no ambiente hospitalar, né, então as pessoas sofrendo, seja pela questão do vírus, mas também enquanto saúde mental, a distância dos familiares, o isolamento, né, foi uma área de atuação extremamente importante. Então, essa área ela tem como foco principal auxiliar o paciente e os familiares
a lidarem com os quadros psicológicos do adoecimento e na questão do processo de internação. Então, a pessoa, quando está internada, a condição de fragilidade e vulnerabilidade é acentuada. O momento em que a saúde mental, né, a dimensão, pode crescer uma ansiedade, o sentimento de depressão. Então, a área do psicólogo hospitalar é extremamente importante, seja para o paciente, mas também para os familiares dos pacientes, né, que o acompanham. Outra área de atuação, aqui estamos lidando com uma novidade interessante, importante, que é a psicologia do esporte, né? Esta área de atuação está voltada principalmente em promover a saúde em âmbito integral, né? Além de possibilitar autonomia, confiança e independência do indivíduo. Então, quantos mecanismos, né, de relacionamento, comportamento e percepção estão envolvidos aí nas atividades esportivas, né? Se pensamos, por exemplo, no contexto de Olimpíadas, quantas tensões, né? A própria atleta Simone Biles, ela disse, né, comunicou, né, que saiu das Olimpíadas precedentes para, né, dar o quê? Uma atenção maior, um cuidado maior até mesmo para a sua saúde mental. Então, isso quer dizer que a questão, né, do esporte, ela requer esse diálogo interdisciplinar com a psicologia, e que é um diálogo bastante interessante, né, de forma que as habilidades do sujeito, o desenvolvimento da prática esportiva se desenvolva, mas que seja acompanhado aí de um cuidado com a saúde mental, ok? Vamos adiante. A psicologia educacional ou escolar. O contexto escolar, ela se baseia mediante um campo de atuação cujo objeto de estudo são o quê? As relações estabelecidas entre os sujeitos e os processos de aprendizagem. Então, a psicologia educacional, ela é extremamente importante, ela é associada aí à questão da psicologia do desenvolvimento, né? E requer o quê? Diagnóstico, intervenção, acomodação de conhecimentos, né? Seja, né, do sujeito, no caso aí, por exemplo, do nosso slide das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né, sobre, né, a questão da aprendizagem. O que pode estar causando um bloqueio de aprendizagem no estudante? É uma situação que ele está vivendo fora do ambiente escolar? É uma dificuldade ligada a uma patologia? Então, aí temos a psicologia educacional. Outra área importante de atuação é a psicologia organizacional e do trabalho. Esta é uma área que estuda a relação entre as pessoas e a sociedade nas questões aí do ambiente profissional. Então, quantas dinâmicas, né, que se devem lidar, por exemplo, a questão de chefe e funcionário, as condições de trabalho, tudo isso é abordado, então, na área de atuação da psicologia organizacional, extremamente importante, associada também aí aos direitos do trabalhador. Então, temos ainda a psicologia do transporte, né? Ou também podemos falar de psicologia do trânsito. É a área da psicologia que realiza pesquisas científicas no campo dos processos psicológicos, psicossociais, psicofísicos que estão relacionados aos problemas de transporte. E que também faz o quê? Os exames psicológicos para a aptidão do profissional de candidatos habilitados a dirigir. Porque a questão, né,
na habilitação de trânsito, ela requer o quê? Uma responsabilidade muito grande, lida com vidas. Então, o psicólogo é esse profissional, né, que faz os exames de aptidão de forma que auxiliar a sociedade, né, através do exame chamado aqui muitas vezes de psicotécnico, para, assim, ajudar a prevenir candidatos que não teriam condições de estar dirigindo, ok? E ainda podemos falar da psicologia comunitária. É a área da psicologia que auxilia as comunidades e grupos a realizar seus objetivos em comum, ok? E aqui deixo meu agradecimento, mas falo também de uma área da psicologia que não temos o slide aqui, mas que é também muito importante e nova, que é a psicologia jurídica. É aquele campo de trabalho da psicologia que considera a perspectiva psicológica dos fatos jurídicos, né, que trabalha no cenário judicial. Então, os psicólogos jurídicos colaboram para planejar, implementar políticas cívicas, direitos humanos, prevenção de violência, subsidiar processos judiciais, né, além de auxiliar na formulação e revisão das leis. A psicologia jurídica e uma palavra ainda mais sobre a psicologia comunitária, que trabalha, por exemplo, com os hábitos, a prevenção, por exemplo, no caso do bullying, todos aqueles interesses da comunidade em comum que precisa da mediação da psicologia. Então, como vocês viram, as diferentes áreas da atuação da psicologia, elas ressaltam aí o caráter, né, de diálogo interdisciplinar. Por exemplo, no caso da psicologia do esporte, exemplo, entre umas, né, é preciso dialogar o quê? A questão da educação física com a questão da psicologia. Né? E a psicologia está em constante evolução, né? Surgem novos mercados de atuação, onde se possa ganhar destaques, novas vertentes vinculadas a aspectos teóricos da saúde mental. Ok? Então, temos aí exemplo da constelação familiar, dentre outras, né? Então, a psicologia, ela tem, assim, ainda em crescimento as suas ramificações de atuação e o que é, assim, de certa forma, relacionado à complexidade humana, que é muito ampla, né? E também as mudanças de contexto sociocultural pelos quais passa, atravessa a humanidade. Então, que você, estudante, possa aí continuar pesquisando, lendo, para que você possa aí, ampliar os seus horizontes nas diferentes áreas de atuação que você lida, refletindo sobre as questões bem fundamentais da área de trabalho que você atua, ok? Então, aqui, opa. Então, agradeço você, estudante, por sua atenção e dedicação e nos vemos na próxima semana. Obrigada.